Minha mãe mentiu para mim por 20 anos. E quando descobri a verdade, eu nunca mais fui a mesma. Eu cresci acreditando que ela era apenas uma mulher forte, silenciosa e cheia de amor reprimido. Do tipo que nunca dizia eu te amo com palavras, mas que passava noites em claro costurando as roupas da escola, ou preparando meu lanche com bilhetes dobrados em guardanapos, mesmo quando achava que eu nunca lia. Se você gosta de histórias reais, fortes e emocionantes como essa, já curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir é mais do que uma revelação. É uma ferida que virou libertação. Ela era um mistério, mas um mistério do tipo comum. Uma mãe que teve que ser pai. Que trabalhava o dobro e sorria a metade. Uma mulher que parecia ter engolido os próprios sonhos para que os meus tivessem espaço para existir. Só que agora, aos 27 anos, depois de uma ligação estranha e de um envelope amarelo escondido entre os livros antigos dela, eu percebo. Minha mãe não era só forte. Ela era uma guardiã. E o que ela guardava não era apenas silêncio. Era um segredo. Um segredo tão profundo que, por pouco, não foi enterrado com ela. Tudo começou há 3 meses, no fim de um domingo qualquer. Ela estava lavando louça com os olhos perdidos, como quem ouve vozes dentro da própria cabeça. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela sorriu com aquele sorriso automático, vazio, que parecia sempre evitar dizer a verdade. E então soltou, do nada. Se um dia eu não estiver mais aqui, você vai saber. Vai saber de tudo. E vai me odiar por um tempo. Mas depois, talvez entenda. Eu ri, desconfortável, achando que era só mais um dos surtos dramáticos dela. Aquela mania de achar que a vida era um livro prestes a acabar. Só que havia algo diferente naquele dia. O modo como ela segurava o prato. Como se pesasse mais do que deveria. 3 semanas depois, ela sofreu um AVC enquanto tomava café sozinha na varanda. Foi minha vizinha que ouviu a caneca cair e correu até a casa. Quando cheguei no hospital, os médicos disseram que ela estava viva, mas que talvez não falasse mais. E, se falasse, as palavras viriam confusas, trocadas, como peças de um quebra-cabeça danificado. Ela me olhou. Um olhar que gritava coisas que a boca já não conseguia. Durante os dias seguintes, eu ia até o hospital com um caderno, tentando fazer com que ela escrevesse qualquer coisa. Às vezes ela rabiscava letras soltas. Outras vezes, só fechava os olhos e deixava lágrimas escorrerem. Foi na 4ª visita que ela tentou, com os dedos trêmulos, desenhar o que parecia uma letra A, depois um L. Ela olhava fixamente para mim, como se dissesse, você precisa procurar. Na noite seguinte, fui à casa dela. Passei por cada canto, como uma arqueóloga da memória. Revirei gavetas, fotos antigas, armários que eu nunca tive permissão de abrir. E foi atrás de uma caixa de costura, embaixo do assoalho de madeira do quarto, que encontrei o envelope. Amarelado, sem destinatário. Dentro, uma única carta, escrita à mão, com a caligrafia dela, muito mais jovem. Para minha filha, caso um dia a verdade precise vir à tona. Meu coração disparou. Li sentada no chão, tremendo. As palavras pareciam queimar meus olhos. Filha, há coisas que a gente carrega não por covardia, mas por amor. E por medo. Eu precisei te proteger de algo. Algo que me tirou noites, mas me deu você. E isso, eu nunca me arrependi. Você cresceu achando que seu pai te abandonou. E, por um tempo, eu deixei que acreditasse nisso. Mas a verdade é outra. Ele não foi embora. Ele foi, tirado de nós. Ali eu travei. Meu pai morreu? Foi assassinado? Por quem? Continuei lendo. Na noite em que você nasceu, ele estava aqui. Ao meu lado. Chorando. Ele cortou o seu cordão umbilical. Cantou para você dormir. E depois? Depois, ele precisou fugir. Você não sabe disso, mas ele tinha segredos. Segredos que envolviam gente perigosa. Pessoas que não aceitariam sua existência. E quando ele tentou sair, quando quis mudar de vida, já era tarde. Ele jurou que voltaria. Mas nunca voltou. Eu descobri depois que ele foi visto em uma estrada, ensanguentado, pedindo ajuda. Ninguém parou. A polícia apareceu 2 dias depois. O corpo nunca foi encontrado. Por anos, eu sonhei com ele batendo na porta. Cada buzina me fazia correr até a janela. Mas ele nunca voltou.
E então eu escolhi. Escolhi o silêncio. A dor. A mentira. Porque contar a verdade, naquela época, poderia te colocar em perigo também. Minha visão embaçou. Eu não sabia se chorava pela ausência dele, por tudo que eu não soube, ou pela coragem silenciosa da mulher que agora respirava por aparelhos. Nos dias seguintes, busquei por qualquer pista. Jornais antigos. Registros. Pessoas que pudessem tê-lo conhecido. O nome do meu pai era Alexandre Costa. Um nome comum, mas que agora soava como um sussurro de uma vida que eu nunca vivi. E então veio a ligação. Um número desconhecido. Voz de homem, cansada, rouca. Você é filha da Júlia. Quem está falando? Só diga se é filha dela. Sim, sou. Então acho que é hora de você saber o que aconteceu com seu pai. A ligação caiu. Minha pele gelou. Era real. Alguém sabia. E minha mãe, mesmo doente, estava certa. A verdade estava viva. Enterrada, talvez. Mas viva. Fui atrás daquele número. Descobri que vinha de um telefone público de uma cidade do interior, às 6 horas dali. Peguei o carro e fui. Chegando lá, tudo era poeira e silêncio. Um vilarejo esquecido pelo tempo. Entrei em um bar onde o orelhão ficava do lado de fora. Mostrei a foto do meu pai que encontrei entre os pertences da minha mãe. Um senhor atrás do balcão arregalou os olhos. Esse homem, ele vinha aqui. Há anos não o vejo. Chamavam ele de Costa. Era calado. Sempre olhando por cima do ombro. Ele ainda vive? O velho coçou a barba. Suspirou fundo. Ninguém sabe. Mas se alguém souber, é a dona Anita. Ela cuidava dele quando apareceu por aqui. Anita morava em uma casa simples, rodeada por roseiras. Quando me viu, levou a mão à boca. Me encarou por longos segundos. Seus olhos se encheram d'água. Meu Deus, você é ela. A menina. A senhora conheceu meu pai? Conheci. E posso te contar tudo. Mas antes, você precisa se preparar. Porque o que sua mãe escondeu por 20 anos, muda tudo. Anita me convidou a entrar com um gesto calmo, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. A casa dela cheirava a lavanda e madeira velha, e tinha fotos antigas nas paredes, mas nenhuma com rostos visíveis. Era como se o passado ali fosse importante demais para ser esquecido, mas doloroso demais para ser mostrado. Seu pai apareceu aqui numa madrugada chuvosa, começou ela, enquanto me servia um chá quente. Sangrando, fraco, assobrado. Mal conseguia falar. Disse que precisava de um lugar seguro. Que não podia ir ao hospital. Eu devia ter uns 50 e poucos na época. Aceitei, mesmo sem saber por quê. Talvez fosse o jeito que ele olhou para mim, como quem já tinha perdido tudo. Eu ouvia em silêncio, com as mãos trêmulas segurando a caneca. Ele nunca me contou seu nome real. Chamava-se Costa. Só isso. Mas toda noite, antes de dormir, ele tirava uma foto do bolso e olhava. Era de uma mulher com um bebê no colo. Era sua mãe. Era você. Eu perguntava, e ele só dizia: preciso voltar. Só mais um tempo. Só até eles esquecerem. Eles? Perguntei, com a voz falhando. Anita assentiu. Ele se envolveu com gente que você nem imagina. E quando quis sair, foi ameaçado. Disseram que sabiam onde vocês estavam. Ele fugiu para protegê-las. E aqui, ele viveu escondido por quase um ano. Até o dia em que sumiu. Deixou a foto na mesa e nunca mais voltou. Ele morreu? Anita respirou fundo. Os olhos se perderam num ponto da parede. Eu não sei. Mas vou te mostrar uma coisa. Ela foi até um cômodo nos fundos e voltou com uma caixa pequena, de madeira escura. Dentro, havia cartas, pedaços de jornais, e um diário. O diário de Alexandre. Meus dedos hesitavam, mas Anita tocou meu ombro. Se você chegou até aqui, é porque está pronta. Abri o diário. A primeira página tinha só uma frase: para a Júlia e para a pequena Clara. Se um dia eu não voltar. Meu peito se apertou. Era meu nome ali. Meu nome escrito por um homem que eu não conhecia, mas que me amava. As páginas seguintes contavam uma história paralela à que eu vivi. Uma história de fuga, de medo constante, de planos falhos de retorno. Meu pai havia trabalhado como contador para um empresário poderoso do Rio de Janeiro, que lavava dinheiro através de ONGs falsas e doações fraudulentas. Quando Alexandre descobriu a dimensão daquilo, tentou sair.
Mas já sabia demais. Recebeu ameaças. E ao saber que minha mãe estava grávida, tentou denunciar tudo. Mas foi silenciado. A vida dele se tornou uma constante fuga. Ele era procurado não pela polícia, mas por aqueles que queriam silenciá-lo. E foi numa dessas fugas que encontrou Anita, que o acolheu sem fazer perguntas. Ele te amava, menina. Eu via nos olhos dele. Aquilo não era só medo. Era saudade. Era culpa. E por que ele nunca voltou? Anita hesitou. Foi até um armário antigo e tirou de lá um jornal, dobrado e amarelado. A manchete: homem desaparecido em trilha na Serra do Cabral é dado como morto. Corpo nunca encontrado. A foto era do meu pai. Mais velho, mais magro, mas era ele. Alguns dizem que ele caiu. Outros dizem que foi levado. Eu nunca acreditei em acidente. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. O buraco que minha mãe deixou com o silêncio agora era preenchido por outra dor. A de saber que meu pai talvez tenha morrido tentando voltar. Tentando me proteger. Voltei para casa com a caixa no colo. Passei horas relendo as páginas. E então compreendi. Minha mãe não me escondeu isso por fraqueza. Escondeu por desespero. Por instinto. Ela queria me manter viva. E talvez também quisesse manter vivo o amor que teve, mesmo que na sombra. No dia seguinte, fui ao hospital. Levei o diário com uma fita vermelha e coloquei em suas mãos. Ela estava acordada, com os olhos cansados, mas lúcidos. Eu sei, mãe, sussurrei. Eu li tudo. Ele tentou voltar. Ele nunca nos esqueceu. Ela chorou. Pela primeira vez em anos, chorou como quem finalmente podia soltar o peso. E, mesmo sem falar, ela me olhou com um alívio imenso. O segredo agora era nosso. Eu segurei sua mão e prometi: eu vou contar a história dele, mãe. Vou limpar o nome do meu pai. E você? Você não precisa mais carregar isso sozinha. Ela fechou os olhos. E dormiu em paz pela primeira vez em 20 anos.